Galera, começamos outubro no mercado financeiro, correndo um grande risco aí do mercado entrar numa tendência de baixa, inclusive, tá? Por quê? Recapitulando, tá? Na semana passada, o Ibov segurou no limite ali, que era os 114 mil pontos, passou durante o dia e tal, fechou dentro dos 114, beleza, era o que a gente queria para ter chance de retomar a tendência de alta, tentar fazer esse movimento, tá? Só que hoje a gente tomou uma pancada aí bem delicada. Sexta-feira o Ibov chegou para testar a média de 21. Hoje me deixa um maledeto de um topo formado nessa região. E se amanhã a gente perder os 114, 760 por aí, que foi a mínima de hoje, existe uma grande chance do Ibov finalmente, não que a gente queira isso, né? Mas finalmente anular a tendência de alta, aí sim, né, tecnicamente falando, tá? Já com um padrão de pivô baixista. Então, tínhamos desenhado recentemente, né, uma bandeira baixista aqui que projetava o Ibov para na casa dos 105 mil, se eu não me engano. E se confirmar esse pivô de baixa, galera, a gente tem realmente uma condição aí. Opa, ó. Seria projetar esse movimento para baixo, 119.780 com 113.365. Primeiro alvo, olha só, 109.400, próximo do suporte que 108 bola, né? Segundo alvo, que seria né, o alvo de 100% aqui do padrão, a casa dos 107.900, ou seja, bem próximo aqui do suporte gráfico. Muito interessante e um pouco preocupante também, né? E aí o próximo alvo, que aí já seria um alvo já mais difícil de chegar e tal, não impossível, nem nada disso, mas é um alvo que normalmente a gente, se tivéssemos operando, por exemplo, um alvo que a gente normalmente não consegue carregar até ele, tá? Porque no meio tempo sempre não, né? Normalmente acontece alguns padrões aí que acabam pegando um stop gain, etc. Tá? Mas de qualquer forma aí, se chegasse no último alvo, na confirmação desse pivô de baixo, blá, 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 103 mil pontos, tá? O que que a gente vai ficar de olho, claro, né? Na média de 200 do diário aqui, 111.460, e tá junto com esses topinhos de maio, né? Que é quando eu achei que o mercado ia azedar, e no fim deu um junho e julho para nós maravilhoso, né? Ó, seria o ponto de suporte gráfico e por indicador mais importante nesse momento, independente de pivô, bandeira de baixa, etc, tá? Mas realmente assim, acendeu uma luz de alerta muito forte e a gente está com um cenário bem preocupante, de fato, por causa desse movimento de hoje. A minha torcida, galera, realmente é para que isso não se confirme, tá? Não é nem, assim, de fato, não é nem pelas nossas operações, porque a gente só está comprado em opção. Inclusive, eu gravei não, desculpa, eu postei nos meus stories lá no Instagram, Caio Lopes 86, um conteúdo falando justamente sobre essa história, né? De determinadas situações de mercado, a gente optar por entrar em opção e tal. Eu já vou mostrar aqui para vocês também, mas se quiser, dá uma olhada lá, porque ficou bacana aí alguns exemplos. Usei o petróleo também como um exemplo de objetividade, e tal, algo que eu faço nas minhas mentorias, né? Trazer essa objetividade para você, para que você nunca mais tenha dúvida de possíveis movimentos, né? E consiga se preparar para todos os cenários e etc. Tudo isso eu trabalho na minha mentoria, né? Então, se você também tiver interesse em conversar sobre a mentoria, me manda uma mensagem aí que a gente bate um papo, tá? Então, o que que é essa objetividade? É justamente essa análise que eu fiz para vocês agora. Pô, se perdeu 114 mil, fechamento abaixo, anula a tendência de alta. Pô, mas só agora o Ibov não fez esse movimento? Sim, mas basicamente a tendência não foi anulada. Ela foi momentaneamente, entrou em modo em stand-by, vamos dizer assim, e ela será sim anulada quando o Ibov fechar abaixo dos 114 mil, se isso acontecer. É um cenário 1, isso é a objetividade. Qual que é o cenário 2 agora que a gente está enxergando? O possível, né?
a possível, desculpa, confirmação de um pivô de baixa, que aí juntaria com o cenário 1. Beleza. O que eu faço nesse sentido? Posso procurar venda em algum papel? Se eu tiver algum papel com uma relação de risco-retorno, já daria para começar a pensar nisso, tá? Sempre, claro, trabalhando com stop, etc. Mas já daria para pensar nisso. Isso é objetividade. Você não tem mais dúvida do que pode acontecer. Aliás, você não tem mais dúvidas. Assim, a gente nunca vai saber de fato o que vai acontecer, mas você não tem mais dúvida dos possíveis movimentos. Com a objetividade, você sabe que isso aqui um desenho de pivô de baixo e pode ser confirmado. Se amanhã ou depois não confirmar o pivô de baixo e romper aqui o 116.900, abre espaço para voltar até o 119.500. Então, as análises elas sempre são objetivas e poupa a gente de muitas vezes de entrar numa operação pela ansiedade ou sem saber muito o que esperar, porque a gente não conseguiu analisar de forma objetiva o mercado. Então é muito importante, galera. Você pode fazer isso sozinho, aprender isso sozinho, claro, né? Assim. Mas se você quiser acelerar esse processo, quiser a minha ajuda, então manda aqui embaixo que eu sei, posso e tenho certeza que eu vou te ajudar a nunca mais duvidar dos movimentos, né, das possibilidades de movimento no mercado, tá? Eu espero que eu tenha sido claro, eu acabei me enrolando um pouco, é porque eu queria falar uma coisa, eu pensei numa coisa e falei outra, tá? Mas vamos embora, né? Falei bastante aí do mercado e tal, mas eu acho que é importante também, isso é uma mini aula, né? De objetividade, estratégias e tal, tá? O dólar abriu com gap de alta, praticamente fechou o gap, quase meio ponto não fechou, a gente finge que não viu. Gap, entre aspas, fechado e o dólar voltou a subir, né? Interessante, mas nos 60 minutos também tá formando aí um padrãozinho interessante que, de novo, né? Traz esse... A gente já sabe o que esperar nessas situações, tá, galera? Então, ó, topo duplo nos 60 minutos e tal. Então, já nos prepara assim, para um cenário diferente. Então, analisando isso daqui, eu já sei quais movimentos podem acontecer, por exemplo, o que eu poderia fazer em cada cenário desse e tal. Bom, beleza, né? Não vou ficar falando muito, senão enche o saco de vocês, tá? Vambora. Banco do Brasil, no fim das contas, não rompeu a máxima de sexta. Bradescão tomou uma pancada aí de novo, para variar, né? Tá pesado, mas Itaú formou topo na resistência. Petro renovou máxima histórica, mas entrou uma correção. Vale também, né? Confirmou o fundo na sexta-feira com gap de alta. Hoje basicamente fechou aí também no fechamento de gap, né? Magalu foi um papel que eu recomendei opção. E aí foi um dos motivos de eu ter feito esse post lá nos stories, né? Aliás, ter feito os stories, tá? Por quê? Eu vinha falando, né, galera? Azul, Magalu, a própria Cash 3 e tal, vários papéis desse setor que tá muito perigoso, sempre é perigoso, mas está num momento ainda mais delicado, que é o setor de varejo, etc. Eu não entraria na ação. Por mais interessante que tivessem os padrões gráficos, eu não entraria na ação. Eu só entraria em opção. E aí, ó, esse é o exemplo do porquê, né? Papel que confirmou fundo na sexta-feira. Hoje, se a gente tivesse entrado na ação, teria dado stop loss, que perdeu os R$ 2, renovou mínima, tá? Ó, renovou mínima. A mínima era R$ 2, hoje fez 1,99. Tá? Agora, quando a gente entra em opção, a gente ganha tempo num cenário igual esse. Por quê? Porque como o mercado está nessa indecisão se entra em tendência de baixa, se só anula a tendência de alta e volta a subir, etc, tá? A gente ganha tempo e proteção. Não dá para ficar segurando na ação, não dá para ficar segurando o trade com ele dando stop loss. Por quê? O prejuízo pode aumentar muito. Vocês conhecem vários casos, eu também, infelizmente, né? De pessoas que estão comprado em Magalu na casa dos R$ 20, outras na casa de 15, 14, outras um pouco mais para baixo, na casa de 4, R$ 5, mas ainda assim, ó, olha o prejuízo. Para quem está comprado na casa dos R$ 4, está com 50% de prejuízo. Então,
vocês já entenderam que não pode mais ficar segurando um trade contra a nação. E uma das vantagens de operar a opção é isso: a gente ganhou tempo, proteção. Por que proteção? Porque o nosso stop já está decidido e definido quando a gente comprou a opção. A gente não perde mais do que aportou. O limite que a gente tem é aquele. Não importa se o papel continue caindo aqui, vá para 1,50, sei lá, a gente não perde mais do que aportou. Só que a gente ganha essa possibilidade do papel, às vezes, né, faz essas maldades de estopar os comprados e depois tenta voltar a subir. Então a gente ganha tempo. Não é garantia de que vai dar certo, nunca será, mas ganhamos tempo num cenário igual esse. O que, para mim, nesse momento de mercado, é muito importante a gente ter tempo. Tá? Então fica aí também mais um alerta. Inclusive, galera, pô, não queria ficar fazendo tanta oferta aqui, mas é porque eu decidi aumentar o valor do meu curso de opções, curso que nunca, ele não tá nem listado. Galera que não me conhece nem sabe que eu tenho curso de opções, mas eu tenho curso de opções gravado e tal. São 4 aulas bem objetivas para quem já sabe analisar a ação, não é para quem é novo no mercado e não sabe operar ainda, é para quem já sabe. E esse curso vai ficar até quarta-feira por R$ 499,90, tá? A partir de quinta-feira ele sobe para 699, beleza? Então garanta aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você que tiver interesse garantir o valor do curso de opções por R$ 499,90 até quarta-feira, tá bom? Vale muito a pena, tá? Inclusive lá nos meus stories tem depoimento de quem comprou, o último que comprou aí na semana passada. Nem dúvida teve, porque o conteúdo é muito objetivo, tá? Não gosto, eu gosto que tenho dúvidas, ou seja, praticando vai aparecer dúvidas, mas o conteúdo tá tão objetivo que nesse primeiro momento nem isso gerou, tá? Bom, galera, é isso. Eu falei muito, fiz muita oferta aqui para vocês, faz parte, eu vivo disso, dependo disso, né? E sei que meu conteúdo ajuda muita gente a se proteger, a saber operar de forma consciente, sem dúvidas, né, dos possíveis movimentos e tal. Então, me perdoe pela quantidade de ofertas, mas eu precisei falar, tá? S&P azedou, mas acabou melhorando no final do dia. Nasdaq também abriu bem para baixo, entre aspas, né? Nasdaq abriu aqui para cima de madrugada, depois de manhã estava aqui embaixo. Melhorou com a Tesla também voltando a subir. Só que a Alemanha também está ficando bem perigosa aqui. Então, se perder essa região dos 15.250, dá uma azedada. E aí, o petróleo Brent, para a gente encerrar, só mostrando para vocês o que eu comentei com algumas pessoas, inclusive nas lives aí que eu fiz para a galera da opções, não, desculpa, da comunidade, que obviamente foi antes de acontecer, né? Quando o petróleo voltou a subir, e eu falei, ó, o petróleo tem todas as condições de chegar até o 98. O que é a única coisa que o petróleo não pode fazer é falhar no rompimento da máxima aqui dos 94 e pouquinho, US$ 95. E o que que ele fez? Falhou. Então, de novo, tá? Só pra gente encerrar, depois vocês podem me xingar aí por eu ter falado tanto sobre isso, mas, pô, isso aqui assim, é algo muito importante. Essa objetividade da análise, saber analisar os cenários, é o que de fato vai te poupar de tomar muito prejuízo. Ganhar dinheiro também é com objetividade, saber o que está fazendo, etc. Mas principalmente para um iniciante é saber controlar os riscos e diminuir a quantidade de prejuízo que vem tomando, tá? Então tá aí, eu analisei isso na semana passada e de fato está acontecendo, né? Então só para mostrar para vocês como realmente funciona aprender sobre isso, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Se gostou, deixa o like aí na camaradagem. Tá? Tamo junto. Não esqueça, o link da descrição do curso de, o link do curso de opções na descrição do vídeo aí. Tamo junto. Fui.